Você é invejosa? Já sentiu inveja de alguém? Já se percebeu sendo invejada? E sentir vergonha? Você sente vergonha de algo? Sente vergonha de alguma coisa, de alguma parte do seu corpo, de alguma situação? Vamos falar hoje sobre a inveja e a vergonha. As emoções que foram apresentadas no filme Divertidamente 2. Vamos lá? A vergonha, ela é apresentada no filme como um personagem grande, rosado, sempre com capuz, sempre à parte da turma. Eu não me lembro de ter ouvido muitas falas dele, mas sempre num cantinho. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha! Seja bem-vindo à Torre de Comando, Vergonha! Quer dar um soquinho? Não? Não? Toca aqui! Tá com a mão suadinha, né, amigão? Ele mostra uma sensação de que se ele falar, ele vai ser humilhado. Então ele tem certo medo do que as pessoas vão dizer. Se ele falar, se ele se expressar, então ele dá a sensação que ele se percebe sempre no canto dele, porque ele tem esse tipo de preocupação. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que têm vontade de sorrir, pessoas que têm vontade de participar da conversa, mas não o fazem, com medo de não serem aceitas, com medo de serem rejeitadas. Ou pessoas que sentem vergonha por algo que não gostaria de ter em seu corpo, sentem vergonha pelo seu status social, sentem vergonha pelas condições de vida que têm, sentem vergonha. E nisso elas se mantêm afastadas, elas não participam do todo. Ou tem pessoas que não se incomodam de deixar alguém envergonhado. Vai intimidar alguém, vai expor aquela pessoa e não percebe que está deixando o outro envergonhado. Ou ainda que percebe, ele não se incomoda com essa maldade que ele faz. Esse personagem, ele nos faz, assim, eu não acho ele tão relevante lá no filme, mas que acontece na vida da menina exatamente naquela fase em que ela está vivendo. Ela sente vergonha de algumas situações. Ela está querendo ser ainda a menininha, mas ela já está sendo estimulada para vir aqui para o mundo da adolescência. Então, quando alguma coisa lá da infância dela é citada aqui para as colegas da adolescência, ela se sente envergonhada. Ela gosta, ela curte, mas ela se sente envergonhada. E nós temos essa fase, né? Já passamos por essa fase de ter vergonha de alguma coisa, de ficar envergonhada diante de alguma situação, mas eu espero que nenhuma de nós tenhamos a falta de sensibilidade de envergonhar os outros. Eu já passei por situações assim, de alguém me envergonhar, de alguém me expor num erro, numa falta cometida. Eu já passei por isso e não é nada agradável. Como também não é de bom tom envergonhar alguém. É melhor que você chame aquela pessoa num momento assim de estar reservada e em amor, como nós falamos no vídeo anterior, em amor e sem cera, então você diga a verdade. A outra emoção que nós vamos tratar aqui é a inveja. Eu não sei se vocês notaram, mas a inveja ela é a menor dos personagens. Ela é bem pequenina, dos olhos bem graúdos. E ela, pouco tempo do filme, ela tá no chão. Ela sempre tá em cima ali daqueles botões de controle do cérebro da garota. Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. E ela sempre tem uma fala de se comparar ao outro, sempre tem uma fala vitimista de achar que o outro tem melhor ou faz melhor do que ela. E o que eu consegui perceber naquela personagem é que ela tem dificuldade da autoaceitação, da autoestima e do contentamento. Ela tem dificuldade nessas três áreas. O invejoso, ele sempre está desejando o que o outro tem. Ai, como eu queria ter o cabelo liso. Ai, como eu queria ter o meu cabelo cacheado. Ai, como eu queria ter seu emprego, menina, é fantástico. Ou então, ela faz comparações às claras, né? Porque o marido de fulano é melhor. Porque o filho de fulano estuda, o filho de fulano é fantástico. Então, ela está insatisfeita, ela está descontente com a vida dela ou com as coisas que ela tem. E ela passa a invejar as coisas alheias. Então a inveja, ela sempre vai ter uma linha muito tênue com a insatisfação,
com descontentamento. Eu não estou afirmando que todo descontente é invejoso, tá, gente? Eu não tô dizendo isso. Eu tô falando que é uma linha tênue. Porque se eu fico insatisfeita, eu estou comparando a minha realidade com outras realidades que então me deixam insatisfeitas. Eu não tenho o salário que eu gostaria, eu não alcancei o que eu gostaria, eu não comprei o que eu queria, eu tenho problema, eu não tô satisfeita. Tem coisas, gente, que a insatisfação é bacana. Se nós ficássemos insatisfeitos com a maneira como a gente celebra Deus, a gente buscaria celebrar melhor. Se nós ficássemos insatisfeitos com o nosso relacionamento, mas não com o outro, mas como eu estou doando nesse relacionamento, e nós buscássemos a melhora, essa insatisfação era bacana. Mas quando a insatisfação se trata de ficar ingrata, se trata de ficar descontente e não aceitar a si próprio, aí ele é um problemão grande, grande mesmo, considerado até um pecado diante de Deus. Quando eu olho para o meu corpo e eu gostaria de ter o corpo de outro, eu gostaria de ter os olhos daquela atriz, a boca daquela atriz, eu estou sendo ingrata a Deus, dizendo que Ele não me fez direito. E Deus, em sua perfeição, Ele criou cada um de nós com a nossa identidade e peculiaridade. Eu fico impressionada diante da grandeza de Deus de ter criado tanta gente e todos tão diferentes. Até mesmo com a impressão digital que não imita, que não é igual a de ninguém. Com a íris dos olhos que não é igual a de ninguém. É tamanha criatividade na diversidade que Deus teve conosco em nossa criação. Então, a mesma coisa é quando eu estou descontente com outras coisas, não valorizando aquilo que eu já tenho. Não valorizando aquilo que eu já conquistei. O emprego que eu conquistei, a família que eu constituí, os dias que eu passo, as viagens que eu fiz ou que eu não fiz. Então há coisas que poderão ser mudadas, mas há coisas que não poderão ser mudadas. As circunstâncias de dificuldade na nossa vida, quem não as tem? Um tempo difícil, uma dificuldade financeira, uma enfermidade. E nós não podemos mudar essas circunstâncias. Nós não podemos fingir que elas não existem. Mas é mais interessante que com maturidade a gente escolha de vítima passar para administradores dessa circunstância. É muito mais racional e inteligente, você vai se desgastar muito menos do que você ficar se vitimizando e passar então a administrar essa situação, administrar esse problema, essa circunstância difícil que hoje você enfrenta, a sua família enfrenta. E dizer assim, Senhor, eu estou passando por essa situação, o que eu faço com ela? Qual é o propósito em passar isso? Qual é o propósito de estar vivendo isso? Como eu posso te servir mais ou melhor? Como eu posso me tornar melhor? Como eu posso me tornar melhor nessa circunstância? O que eu preciso aprender com isso? Nós já sabemos que nada na vida da gente é em vão. Nada. Tudo existe um motivo para ser. Então que a gente administre isso, acolhendo essa situação e tirando disso lições extraordinárias. É por isso que tem pessoas que conseguem sorrir mesmo em dificuldades, porque elas entendem que essas circunstâncias ela não pode mudar, então ela vive, ela encara. Eu tenho uma amiga preciosa desse jeito, que ela encara as adversidades com alegria. É uma coisa impressionante. Às vezes eu acho que é até forçado, mas não é. Não é. Ela é totalmente sincera. Não é uma coisa que ela faz forçosamente. Ela não está se obrigando a estar contente naquela situação. Ela entende que aquela dificuldade ou aquele período difícil precisa ser enfrentado, precisa ser administrado, precisa ser vivenciado, gerenciado, porque dali, certamente, ela colherá frutos de alegria. Então, nós encerramos aqui, chegamos ao final dessa série, onde nós falamos das emoções que foram nos apresentadas no filme Divertidamente, tanto 1 quanto 2, e que nós vivenciamos. Porém, uma coisa muito importante de eu deixar aqui para falar para vocês é que nós não somos movidos 100% de emoções. Nós somos seres racionais. Fomos criados com a capacidade de fazer escolhas, de pensar, de julgar com inteligência, de decidir. Sendo assim, nós temos a capacidade de analisar aquela emoção vivenciada naquele momento e decidir se eu vou deixar ela tomar conta de mim ou se eu vou ter o controle dela. Se eu vou ficar triste mesmo,
ou se eu vou enfrentar aquilo como um desafio e vou administrar. Se eu vou ficar ansiosa mesmo a ponto de perder o controle de mim, ou se eu vou ter o controle da situação e me controlar. Haverá momentos que você não conseguirá fazer esse equilíbrio sozinho. É necessário ajuda e ajuda profissional. É necessário segurar a mão de alguém e seguir. Porém, nós também temos a capacidade de raciocinar e entender quando isso é necessário, o auxílio médico ou quando ainda não preciso. Por que eu estou falando isso? Eu passei aproximadamente 4 anos ignorando alguns sintomas do meu corpo. Alguns sintomas como insônia, esquecimento, memória com dificuldade, estar num lugar e não saber onde estava, estar num lugar, num caminho, num trajeto que eu faço há 10 anos e não saber voltar para casa. Foram sintomas que eu deixei ir gradativamente se agravando, até que eu precisei de ajuda médica. Até que eu precisei pedir ajuda porque eu não conseguia voltar na dosagem certa de tudo isso. Era uma síndrome de burnout acompanhada de depressão. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso, eu já falei isso em alguns vídeos anteriores. É importante que você pegue um papel e uma caneta e você anote por que hoje eu me senti com raiva daquilo. E você pense sobre isso. Se acontecer de novo, como é que eu vou reagir? É importante a gente ter autoconhecimento. É importante a gente ter desenvolvimento pessoal. Conhecer a gente, conhecer as nossas reações diante das situações. É claro que em algum momento a gente vai ser pega de surpresa. Um desafio muito grande vai nos surpreender. Porém, há coisas que podem ser evitadas. Há coisas que podem ser pensadas, refletidas. E essa série aqui teve essa intenção de fazer você refletir sobre você, sobre as suas emoções e te animar, dizendo que você tem controle sim, que você pode sim raciocinar e decidir por isso. Mas não deixe escapar da sua mão esse controle. Não deixe fugir de você esse controle. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui e nós seguimos com outros temas, tá bom? Beijo e até a próxima!